Muito bem, estamos encerrando a série de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. O terceiro episódio que eu gostaria de explicar um pouquinho é sobre o porquê os Estados Unidos lançaram a bomba atômica, as bombas atômicas sobre Hiroshima e sobre Nagasaki. Essas duas bombas causaram a morte direta e imediata de aproximadamente 150 mil pessoas e mortes extensivas, ou seja, mortes que vieram a acontecer nos anos seguintes, semanas e meses e anos seguintes, de quase 500 mil pessoas. Pior, essas duas bombas forjaram uma geração de pessoas que tinham medo. O mundo viveu por 70 anos. Na verdade, mais ainda, mais intensamente, 50 anos com medo, durante aquela janela de período chamado Guerra Fria, que é um dos nossos próximos assuntos. Nessa janela de tempo chamada Guerra Fria, o mundo temeu. Foram pessoas que nasceram, cresceram, envelheceram, e algumas delas estão até hoje por aí com medo das bombas atômicas. Muito bem. Por que os Estados Unidos lançaram bombas tão cruéis, tão violentas sobre essas duas cidades? Existem várias explicações para isso, mas não basta dizer, apelar para aquela explicação fácil, né? Aquela explicação assim, dizer, porque americano é mau caráter, americano é assassino, é um bando de vagabundo, imperialista. Isso é uma explicação irracional, pouco inteligente. É uma explicação que não comporta a verdade histórica. Então, o que leva os Estados Unidos a escolher por esse ataque nuclear? Bem, em primeiro lugar, havia uma situação muito séria. A guerra já tinha acabado na Europa. E o que aconteceu na Europa? Enquanto os Estados Unidos, a Inglaterra e a França lutavam para fazer a chamada, aspas, guerra de limpeza. O que vem a ser essa guerra de limpeza? Era ir desocupando todos os territórios na França, na Bélgica, na Holanda, na Dinamarca, na Itália, todos os lugares, na Grécia, na Romênia, em todos os lugares onde os alemães tinham dominado, os americanos quiseram tirar aqueles soldados de lá, fazer com que os soldados desarmassem as minas, as bombas que tinham deixado enterradas no chão, limpar o máximo de escombro que pudessem e ir empurrando de volta. Enquanto os aliados faziam isso, a Rússia, antiga União Soviética, veio pelo lado oriental e invadiu parte da Alemanha, sendo que a Rússia foi a primeira nação a chegar à cidade de Berlim. E o governo alemão, o que sobrou do governo de Hitler, se rende aos russos, não aos americanos, embora que a vitória se devesse sim aos americanos, que a vitória se devesse sim aos ingleses, muito mais que aos russos, que nem fábricas de armas tinham. Os russos invadiram a Alemanha usando armas americanas, porque as armas que eles fabricavam lá não mereciam confiança. Vou te dar um exemplo. Os russos fizeram um tanque de guerra que era uma cópia de um tanque alemão. Eles fizeram 60 mil unidades desse tanque, que é o chamado tanque Panther, que era uma imitação do Panzer alemão. Dos 60 mil, apenas 10 mil chegaram em campo de batalha. A maior parte quebrou ainda na estrada, antes de chegar na guerra, porque as armas russas não mereciam confiança. Então os americanos tinham que armar os soldados russos para eles poderem lutar. Ou seja, a Rússia chegou primeiro, mas na verdade chegou empurrada pelos próprios americanos. Mas ficou a dúvida. Para a história, quem ganhou na Europa foi a Rússia. Na história entrou quem ganhou. A Alemanha se ajoelhou aos pés da Rússia, não dos americanos, não dos ingleses. E agora? Restava quem? Restava o Japão, porque a Itália já havia se rendido também há muito tempo. Desde 2 anos antes de acabar a guerra, a Itália já estava fora. Mussolini tinha sido, inclusive, morto, enforcado. Depois de morto, foi pendurado de cabeça para baixo, feito um morcego, e ficou lá apodrecendo aos olhos de todos que passavam. E agora? O Japão, como vai ser? Então, o Japão precisava se render,
para que os americanos, para que os ingleses, para que os aliados tivessem um trunfo. Um se rendeu para a Rússia, outro se rendeu para nós. Eles não podiam negociar a paz com o Japão. Ficariam, por assim dizer, desmoralizados. Hoje, a gente sabe que isso não faria grande diferença. Mas na cabeça das pessoas que estavam no comando da guerra naquela época, era muito importante uma rendição do Japão. E o Japão simplesmente não aceitava a ideia de se render. Por exemplo, algumas regiões, algumas ilhas do Pacífico, em que os japoneses lutaram, como Guam, Okinawa, Iwo Jima, foram combates terríveis. Em Iwo Jima, por exemplo, havia mais de 100 mil soldados japoneses. Quando o combate acabou, depois de quase um mês de batalha para tomar a ilha, o arquipélago de Iwo Jima, menos de 100 japoneses se renderam de verdade, foram capturados. Os outros menos de 100 se renderam. Os que conseguiram ser capturados, foram capturados ainda em processo de tentativa de suicídio. Gente, os japoneses lutavam até a morte e quando eles não morriam no combate, eles se matavam, mas não se entregavam para os americanos. Então, os americanos tinham medo de que uma invasão do Japão levasse milhões de japoneses ao suicídio. Que uma invasão do Japão levasse milhões de americanos à morte. Por outro lado, eles não tinham como invadir o Japão. O Japão é uma ilha, e não é uma ilha pertinho ali, como a Inglaterra é da França. Não. O lugar mais perto do Japão é a Coreia. São quase 1.000 quilômetros de mar entre um e outro. Um pouco mais de 1.000 quilômetros, na verdade. Isso exige uma logística enorme. Se você começa a mandar soldado e volta com os navios para buscar mais, como você chegar, ou aqueles soldados foram encurralados ou morreram na praia, ou sei lá. Ninguém sabe o que podia acontecer. Então havia uma dificuldade muito grande de vencer o Japão caso o Japão não se rendesse. Então, para que os americanos lançaram a bomba? Para forçar o imperador japonês a aceitar. E o imperador japonês era tão duro, que a primeira bomba explodiu em 9 de agosto e ele não se rendeu. Desculpa, a primeira bomba explodiu em 6 de agosto e ele não se rendeu. Os americanos foram até lá. Olha, nós vamos jogar aqui em Tóquio, nós vamos jogar em outros lugares, temos um monte delas. E ele não se rendeu. Foi preciso cumprir a promessa e jogar uma segunda bomba para que ele se encurvasse e aceitasse a rendição. Então, a explicação dessa não justifica, nada justifica sequer o início da guerra, mas o que explica a escolha americana era essa necessidade de terem o Japão rendido e a incapacidade, a impossibilidade de outros meios de vitória se não fosse a explosão atômica.